Oi, gente! No último vídeo vocês pediram para eu falar um pouquinho mais sobre a minha rotina, como é que foi a minha preparação. Eu acho que isso envolve muitos fatores, porque eu acho que cada um quer saber de uma coisa diferente, mas eu prometo gravar aí uma sequência de vídeos contando melhor tudo. Eu falo muita coisa no meu Instagram, para quem não me segue lá, às vezes eu esqueço de avisar aqui, é Ju Menezes DPC, né? Você pode me seguir, eu vou deixar aqui também. E lá eu tenho alguns destaques falando da minha preparação, dando dicas de estudo, né? Inclusive estou fazendo parte de um projeto de reta final para o concurso da Polícia Civil do Paraná. Você pode também ter mais informações no Instagram, @retafinalpcpr, que eu também vou deixar aqui embaixo e vou deixar na descrição do vídeo. Mas vamos lá, né? Eu acho que é difícil você falar de cronograma, de horários, e eu acho que quando a gente fala de concurso público, uma das primeiras perguntas que te fazem é quantas horas você estudava, né? Quantas horas líquidas de estudo. A gente vive no mito das horas líquidas, no pânico das horas líquidas, do tempo. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso, como era a minha rotina e quantas horas líquidas eu fazia aí por dia. Pra quem já me conhece do Instagram, já viu os meus vídeos lá, talvez já tenha visto eu falar sobre isso num destaques em que eu conto a minha história. Então, esse vídeo provavelmente vai ser repetitivo pra você, mas se você não tiver visto, vamos lá. Eu tenho 34 anos. Eu passei no concurso agora aos 34 anos. Eu me formei em 2008, eu tinha 22 anos quando eu me formei na Universidade Federal do Estado do Maranhão. E eu me formei em 2008, mas em 2006 eu passei no meu primeiro concurso, que foi o concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Maranhão, onde eu passei 14 anos da minha vida. Era um cargo de nível médio. Na época, quando eu fiz o edital desse concurso, o salário era coisa de 500 e tantos reais. Eu estagiava na delegacia na época, fazia estágio de delegacia de polícia. Eu ganhava acho que 300 reais no estágio. E quando eu olhei o edital desse concurso do TJ, eu falei, esse salário é muito baixo, né? Eu tinha 20 anos na época. E aí o meu pai virou pra mim e falou assim, é quase o dobro do que você ganha no seu estágio, você não tem nada a perder. Na época, né, a gente, em 2006, 2005, 2006, a febre do concurso público ainda não era como é hoje, 15 anos depois, muita coisa mudou. Naquela época nem todo mundo queria fazer concurso. E o concurso público no estado do Maranhão, principalmente no Tribunal de Justiça, era visto com maus olhos. Por quê? Aquele foi o primeiro concurso de servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então todo mundo começou a dizer aquele monte de coisa, né? Vai ser todo mundo comprado e tudo mais. E, enfim, eu fui. No final de semana eu ia pro cursinho, na época eu dava aquela estudada e acabei passando nesse concurso. Foi o meu primeiro concurso, meu primeiro cargo público, cargo no qual eu permaneci ao longo desses 14 anos. Eu tinha acho que como todo mundo que faz faculdade, a gente se ilude um pouco, né? Então eu tinha um cálculo matemático pronto na minha cabeça de que eu ia me formar aos 22, aí eu ia trabalhar mais 2 anos, 3 anos, e aos 25 eu ia ser juíza, eu ia passar num concurso, mas eu me esqueci que para isso tinha um trabalho muito árduo por trás. E ao longo dos anos pós-formatura, né, pós-bacharelado, em que eu prestei vários concursos, eu me enganei muito na minha preparação. Então, eu estudava daquele jeito muito errado, sabe? Então, eu estudava só quando abria o edital, eu não tinha foco. Então, se abrisse concurso do TRE eu fazia, se abrisse concurso da prefeitura eu fazia, se abrisse concurso da polícia eu fazia também. Então, eu fazia tudo meio que misturado. E eu passei muitos anos da minha vida assim. Eu nunca me dediquei de verdade. No decorrer da minha carreira dentro do Tribunal de Justiça, eu acabei fazendo alguns seletivos internos que me levaram para o cargo de assessor de juiz, né? E eu passei, acho que uns 6, 7 anos nesse cargo de assessoria de juiz no interior do Maranhão e também na capital. E esse cargo foi o que acabou me dando o maior estudo da minha vida ao longo dos meus 10 anos de formada, quase 10 anos em que eu fiquei sem estudar verdadeiramente. Então, ainda que eu não tivesse ao longo desses anos sentado para estudar com método, com disciplina, com foco, é claro que eu fiz uma base. Ainda que você estude errado, alguma coisa você aprende. Você pode não aprender o suficiente para passar no concurso. Você pode não entender a sistemática toda para conseguir a aprovação. Mas é claro que você acaba fazendo uma base, você acaba adquirindo conteúdo. Então, ao longo dos anos, eu estudei, mas eu estudei errado. Deitada na cama,
não tinha método, não tinha ritmo, não tinha material, não fazia questão, não fazia revisão, estudava só quando estava afim, estudava só se estivesse motivada, se estivesse triste não, no final de semana não, no feriado não, vários nãos para alguns momentos em que eu dava uma estudada ali naquilo que eu queria, que eu tinha interesse. Claro que eu não ia chegar em lugar nenhum assim. Só que a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando. E a gente vai vendo os nossos colegas de faculdade passando em concursos, chegando nos cargos e você começa a se sentir estagnado. Não que tenha nenhum problema você permanecer naquele cargo lá. Eu poderia muito bem ter continuado no cargo de técnico judiciário, sendo assessora. Se aquilo ali estivesse me fazendo feliz, era ótimo, era um trabalho que pagava muito bem, em que eu tinha uma tranquilidade, em que eu fazia um trabalho que eu gostava, mas não era uma coisa que estava me satisfazendo. Não era o objetivo que eu queria. Eu sempre tive muita vontade de ocupar um cargo em que eu sentisse que eu pudesse fazer alguma coisa, em que as minhas ideias, em que eu pudesse fazer alguma diferença, ainda que fosse uma diferença pequena na vida das pessoas que estivessem ao meu redor. E eu sempre tive um interesse pela carreira policial. Eu sou filha de delegado de polícia, eu estagiei em delegacia de polícia, eu fiz o meu trabalho de monografia em cima de sistema carcerário. Então, o direito criminal e a polícia judiciária são áreas que me encantam e que eu sempre quis fazer parte. Então, por mais que eu estivesse frustrada, eu fui levando aquilo ali ao longo dos anos, né? Em 2016, eu fiz um seletivo interno também lá do Tribunal de Justiça para ocupar um cargo maior num gabinete de um desembargador. Então, era um cargo financeiramente muito atrativo, em que eu tinha possibilidade de crescimento, claro, como um cargo comissionado, em que eu ia poder voltar para a capital. Na época, eu estava num cargo de assessoria de juiz no interior do Maranhão. Então, eu ia poder voltar para a capital, passar a semana na minha casa, porque eu passava a semana toda trabalhando no interior e voltava para minha casa somente no final de semana. E ia ter esse aumento salarial e eu fiquei super empolgada. Foram várias etapas nesse seletivo. Eu fui aprovada e me chamaram para ocupar um dos cargos. Fui para uma entrevista, depois da entrevista eles me ligaram, pediram toda a minha documentação, eu mandei toda a minha documentação, comuniquei o meu chefe anterior, recebi a pessoa que ia me substituir nesse outro cargo no interior, passei tudo para ela, vendi as coisas que eu tinha no interior, os meus móveis, isso na sexta-feira, e voltei para São Luís na quinta-feira, porque na segunda-feira eu ia começar nesse novo local de trabalho. Na quinta-feira eu voltei, né, me despedi, tive festa de despedida, aquela coisa toda. E na sexta-feira me ligaram desse gabinete para dizer que eles não iam mais me chamar. Sem nenhuma justificativa, sem nenhum porquê, só me disseram que agora não era mais o momento de nomear ninguém. E eu me desesperei, eu me descontrolei, eu chorei, eu falei horrores no telefone, disse que aquilo ali era um absurdo, que eu tinha pedido a exoneração do meu cargo anterior, tinha vendido as minhas coisas, tinha voltado para São Luís, tinha criado, né, uma baita expectativa e eu fiquei realmente muito, 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 muito mal. E aquele final de semana foi difícil para mim, foi assim um baque muito grande, porque ainda, claro, eu tava empregada, ainda não tava desempregada porque eu tinha o meu cargo de nível médio, mas eu tinha criado uma super expectativa para mais e de repente eu tinha caído para menos, né? E aí eu acho que eu fiquei muito mal porque eu percebi que eu estava deixando a minha carreira profissional na mão dos outros. Então, por mais que eu acreditasse na minha competência, soubesse que eu era uma boa profissional e que eu tinha passado naquele seletivo e que não tinha sido por indicação, que eu tinha passado nas provas que eles tinham me chamado para ocupar aquele cargo, era tão sem importância que eles poderiam simplesmente dizer, não, agora a gente não quer mais. E aí eu percebi que eu estava deixando o meu futuro na mão de outras pessoas e que não ia depender de mim, porque por mais que eu me esforçasse, poderiam virar para mim no dia seguinte e dizer, olha, a gente não te quer mais aqui agora. E aquilo para mim foi muito difícil, cabeça de servidora pública, muitos anos no serviço público, né, que a gente não tá acostumado a lidar com esse tipo de demissão, assim. E na época eu falei, não, mas eu quero muito tirar disso aqui uma lição, e aí eu pedi muito para que Deus me mantivesse calma, tranquila e confiante de que aquilo ali tudo tinha um propósito na minha vida e que esse propósito ia se revelar em algum momento. E aí eu voltei a estudar na semana seguinte. E aí eu decidi que eu ia estudar de fato com método, de que eu ia estudar com rotina, com disciplina, que o estudo ia ser a prioridade número 1 da minha vida e que eu só ia parar na hora que eu passasse. Então isso foi em 2017.
Em 2017, eu comecei de fato a estudar com método, disciplina e tudo mais. Por que que eu não digo, quando é que você começou a estudar? Em 2017? Porque quando eu comecei em 2017, eu já trazia comigo uma base e um conteúdo, não parti do zero. Então, seria muito injusto da minha parte, desonesto, dizer pra vocês, eu comecei em 2017, em 2020 eu fui nomeada. Seria mentira, seria ilusório. A gente não passa assim. Eu tinha uma grande base. E ainda assim, com essa grande base, eu demorei 3 anos para ser nomeada. E eu consegui um cargo de assessor na capital, graças a Deus, de juiz, mas, né, como era o meu do interior, mas acabou que eu tive uma boa indicação do meu ex-chefe e acabei conseguindo com um outro magistrado da capital essa oportunidade. E eu trabalhava 8 horas por dia. Então, eu ia pro trabalho, eu chegava no trabalho mais ou menos entre 8 e meia, por aí. Eu não saía para almoçar, porque eu morava um pouquinho longe do fórum, então eu ficava direto lá e trabalhava até umas 5 e meia, 6 horas, variava muito, a gente sabe, né? Para quem conhece o cargo de assessor, ele é um cargo que não tem assim um horário fixo, então dependia muito da minha chefia, o horário até que horas ele ia ficar lá trabalhando, ia precisar de mim. Então esse horário era mais ou menos assim, mas não variava muito disso. Às vezes eu ficava um pouco a mais e às vezes eu era liberada mais cedo também, mas em média era isso. E aí o tempo até eu chegar em casa, do trânsito, tomar banho, comer, eu conseguia sentar para estudar 7 horas da noite. E eu não sou uma pessoa da madrugada, eu preciso dormir, todo mundo precisa dormir. E o sono é feito para dormir, a noite é feita para dormir. Eu sei que a gente às vezes acha, eu rendo melhor de madrugada, mas o nosso organismo de ser humano, claro que nós temos individualidades, mas a nossa produção do hormônio do sono, ele funciona na noite, quando tá escuro, tudo isso acaba influenciando, inclusive, no nosso aprendizado. Então, eu não sou uma pessoa da madrugada, eu sou uma pessoa diurna, então eu precisava dormir. Então, eu estudava de 7 até mais ou menos umas 10 da noite, às vezes eu tava muito cansada, 9 e meia eu parava, às vezes eu ia até 10 e 15. E aí eu pensava assim, como que eu vou competir com quem tem o dia inteiro livre? Porque quando eu chegava para estudar, eu já estava exausta, eu já estava muito cansada, com a mente cansada, o dia inteiro na rua, o dia inteiro fazendo o processo, então era um trabalho que exigia mentalmente, né? Então eu já chegava esgotada, não chegava lá 100% das minhas baterias. E eu dizia, como que eu vou competir com quem tem o dia inteiro livre para estudar, que estuda descansadão? E aí eu falei, não sei como, mas eu vou ter que competir, porque a minha realidade é essa. O que eu posso fazer é isso. Então, o que eu posso fazer é fazer o que eu posso todos os dias. Então, o concurso virou a minha prioridade. Durante a semana eu estudava, ainda que eu estivesse cansada, ainda que eu estivesse triste, ainda que eu estivesse desanimada, ainda que eu tivesse às vezes com um pouquinho de dor de cabeça, ainda assim eu sentava e estudava, aquilo ali era o meu compromisso. No final de semana eu estudava no sábado, de manhã e de tarde, né, de manhã até de tarde. Então, sexta-feira eu gosto de tomar um chopp, gosto de tomar um vinho. Nas sextas-feiras eu parei de fazer isso. Então, nem em casa eu fazia, porque eu comecei a perceber que ainda que eu tomasse uma tacinha de vinho na sexta-feira à noite, eu não acordava tão disposta no sábado de manhã. E eu precisava do sábado. O sábado era o único dia que eu tinha o dia inteiro livre, realmente, para dedicar para os estudos, com a cabeça descansada, que era o que eu não tinha durante a semana. Então, no sábado, eu acordava mais ou menos umas 7 horas, às vezes um pouquinho antes. E aí eu tinha todo um ritual, eu sou bem assim, eu acho que a gente tem que preparar o ambiente, eu arrumava minha mesa, eu tomava um banho, eu trocava de roupa. Nunca consegui ficar estudando de pijama ali, mulambenta, então eu tinha todo esse processo. Eu passava um café, tomava meu café da manhã, pegava uma aguinha gelada, sentava na minha mesa, respirava, via uma música e dizia, ok, agora vamos começar. Então isso não era tão demorado, acho que uma coisa de 40 minutos, então umas 7h30, ali 7h40 eu começava a estudar. Eu estudava até umas 11h30, parava para ir preparar o almoço, almoçar. Parei de sair para almoçar no sábado, então às vezes eu saía com a família para almoçar. Passei a não sair mais, por quê? Por mais que fosse uma pequena saída, e aí é esse pensamento que a gente tem que tirar, mas se eu abrir só essa sessão aqui hoje, só nesse sábado, essa sessão ela vai se repetindo várias vezes. E eu precisava ser muito rígida comigo, com os meus horários. Então eu tinha os meus momentos de descanso, mas eles eram programados também ali mais ou menos dentro da minha rotina.
Então no sábado eu almoçava em casa e eu sempre gostei muito de cochilar depois do almoço. Então era um prazer que eu me dava no final de semana, era um luxo que eu me dava. Então eu almoçava em casa, que ia ser mais rápido, eu me deitava, assistia 10 minutos de algum episódio de uma série, então às vezes um episódio da série durava a semana inteira, assistia ali uns 10 minutinhos, tirava um cochilo de uns 40 minutos, levantava, tomava banho e voltava a estudar, normalmente 1h30, 2 horas, e estudava até umas 5h30, por aí, e parava. Sábado à noite eu descansava como qualquer mortal. Eu ia assistir filme, eu saía para comer uma pizza, para tomar um chopp. Eu parei de fazer coisas assim. Eu vou sair para uma festa, eu vou fazer coisas muito estrambólicas. Eu não fazia, eu fazia uma saída mais light, para que no domingo eu também estivesse bem para estudar. E domingo eu estudava ou pela manhã ou pela tarde. Então às vezes de manhã eu queria ir à praia, eu ia à praia no domingo de manhã. Mas aí eu não bebia, voltava, tomava banho, almoçava de tarde, eu dava uma estudada ali de mais umas 2, 3 horinhas. O que fez eu chegar à aprovação foi a repetição, a constância e a minha disciplina. Não foi eu ter 8 horas livres por dia, não foi eu ter o dia todo livre por dia, não adianta. Tem muita gente que tem o dia livre todo e só procrastina, né? Então, às vezes, quanto mais tempo a gente tem, mais a gente pensa que você pode deixar para depois, né? Não, eu tenho o dia todo, então eu faço só de tarde, eu faço só de noite, eu faço só amanhã. O meu tempo era muito restrito, então eu tinha que agarrar todo minuto que eu tivesse livre. E ainda que eu chegasse em casa muito cansada, ou ainda que o meu trabalho naquele dia tivesse exigido um pouco mais de mim e eu tivesse chegado um pouco mais tarde e eu só tivesse ali 40 minutos para estudar, eu ia estudar esses 40 minutos. Então, se eu tivesse um aniversário numa sexta-feira à noite, por exemplo, ou uma despedida, eu não ia. Então, a não ser que fosse algo realmente muito assim, eu pedia desculpas, mas eu dizia que eu não podia ir, porque eu precisava sábado de manhã para estudar. Todo mundo vai entender? Não, mas paciência. Você precisa entender e aceitar que as pessoas também às vezes não vão compreender e tudo bem, segue em frente. Não dá pra você ficar também na auto-vitimização. Ai, meu Deus, meus amigos não entendem, minha família não entende. Paciência, não entende. Vida que segue, abre o seu livro e vai estudar. Então, se entendesse, ótimo. Se não entendesse também, paciência. Infelizmente, era assim. Mas eu não ia. Então, a não ser que fosse, claro, uma coisa muito excepcional, em regra, eu não ia. Por quê? Porque que não... Aí, às vezes, a pessoa diz assim, dá só uma passadinha. Não existe só uma passadinha, sabe? Esse só uma passadinha é um mito. Porque é o tempo de você se arrumar, de você sair de casa, de você chegar lá e alguém fala, te convence. Quando você vê, você já perdeu o dia. E essa perda do dia, ela me influenciava psicologicamente também, porque eu dizia, poxa, eu não cumpri o meu compromisso e isso fazia com que eu me sentisse mal. Então eu preferia não fazer. Então eu deixava pra fazer esse tipo de coisa no sábado. E eu segui assim ao longo dos meses. Nem sempre é fácil. E tem dias que você tá triste, tem dias que você tá mal, e tem dias que você não acredita, mas você tem que fazer. Então, você tem que fazer. Não é bom, nem sempre é gostoso, nem sempre é legal, vai ter um monte de matéria que você não gosta, vai ter dias que você tá assim, de saco cheio, que você vai estudar com lágrimas nos olhos, mas você vai estudar. Quando eu comecei a me preparar para o TAF, eu ainda estava estudando para outros concursos e estava estudando para o concurso daqui de São Paulo, né? Mas eu estava me preparando para o teste de aptidão física do concurso do Piauí. Então eu comecei a fazer atividade física também, mas eu não parei de estudar para fazer atividade física. E aí às vezes eu fazia depois do trabalho. Então eu chegava em casa um pouco mais tarde e eu tinha trabalhado 8 horas por dia e tinha feito atividade física. Eu chegava em casa morta de cansado. Se eu tomasse banho, muitas vezes eu ia apagar. Então, do jeito que eu chegava em casa, eu comia e sentava e ia estudar. Muitas vezes eu não tirava nem o tênis. Quanto mais desconfortável eu ficasse, mais eu ia ficar acordada, porque eu estava muito cansada. Mas eu precisava fazer, ainda que pouco, mas eu precisava fazer. Tinha dias que eu dizia assim, não, eu só quero fechar os meus olhos 5 minutos. Mas eu sei que se eu for pra minha cama e fechar os meus olhos 5 minutos, eu vou dormir. Então eu pegava a almofada, botava no chão, do lado da minha cadeira, deitava, botava o despertador 5 minutos e fechava os olhos. Deitava no chão. Mas aí eu dava aquela descansada, nem sei se aquilo descansava de verdade, e sentava e voltava a estudar. Lavava o rosto e voltava a estudar. E eu acho que é isso que fez a diferença pra mim. Então não se preocupe com quantas horas você tem, se preocupe em fazer o seu melhor com aquilo que lhe é dado, né? Com a sua realidade. Eu acho que isso é o mais importante.
Essa coisa a gente estar esperando a nossa realidade ficar ótima, ficar bacana, é a gente fugindo da tentativa. Então, não fique esperando as coisas estarem perfeitas, porque elas não vão ficar perfeitas em nenhum momento. Se você quer muito, você vai fazer com aquilo que você tem naquele momento. E eu tentava, como eu não tinha muito tempo por dia, eu estudava mais ou menos 1 ou 2 matérias, fazia questões, organizava revisões, mas eu vou gravar um vídeo específico falando sobre isso, tentando dar algumas dicas de organização de cronograma. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu faço hoje profissionalmente. Eu não fiz coach, não tive mentor, porque eu sempre gostei muito de organizar os horários, sempre fui muito organizada quanto a isso. Mas hoje em dia eu trabalho também com mentoria, tento ajudar algumas pessoas, no meu Instagram tem algumas informações, que é tentar dar essas dicas e aplicar na realidade da pessoa, uma forma dela otimizar o tempo e conseguir fazer todo dia. Então, se você vai começar agora, comece com metas pequenas, mas comece com metas que você consegue cumprir, porque você vai se sentir cada vez mais motivado a aumentar essas metas. E eu tenho certeza que vai dar certo pra você também. Se deu certo pra mim, vai dar certo pra todo mundo.